tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências, e estou aqui para mais uma aula. Vamos aí ver qual será o conteúdo da nossa aula. A nossa aula de número 41 tem por objeto de conhecimento circuitos elétricos, transformações de energia, cálculo de consumo de energia elétrica. E no detalhamento, transformações de energia elétrica em outros tipos de energia: térmica, sonora, luminosa e mecânica. Então, vamos para a nossa aula. E vamos iniciar a nossa aula neste ambiente, no ambiente de uma cozinha, para mostrar para vocês que a transformação de energia está muito presente no nosso dia a dia, Então, quais são os exemplos diários que nós temos? Nós temos aqui, o liquidificador. O liquidificador, quando ele é ligado na tomada, ele vai transformar a energia elétrica em energia cinética, por conta do movimento, que ele provoca, e também energia sonora, porque a gente conhece bem o barulho que um liquidificador faz, não é mesmo? Ali na sala, se vocês observarem, nós temos uma lâmpada, Então, nós temos uma luminária. Nessa luminária, nós temos a representação da transformação da energia elétrica em energia luminosa, certo? E também temos aqui, o fogão, No fogão, nós temos aí a queima do gás, que vai ter essa transformação de energia, que também a gente percebe a presença dessa energia sendo transformada em energia térmica, que a gente vai ver esse aquecimento, da panela, para que a gente consiga aí cozinhar nossos alimentos. A geladeira também é um grande exemplo, onde nós temos aí essa transformação da energia elétrica, porque a nossa geladeira é ligada na tomada, E nós temos essa transformação da energia elétrica em energia térmica e também em energia luminosa, porque na geladeira também tem umas lâmpadas que iluminam ali quando a gente abre a geladeira, certo? E micro-ondas também nós temos como exemplo de transformação, da energia elétrica em energia térmica, que vai aquecer aí os nossos alimentos. Então, aqui, só no ambiente de cozinha, vocês puderam observar vários exemplos de transformação de energia presentes aí no nosso dia a dia. Então, vamos conhecer mais sobre o que é a transformação de energia. Então, nós temos aí que transformação de energia é o fenômeno físico no qual a energia passa de uma forma para outra. Esse processo acontece o tempo todo, Então, um exemplo de transformação de energia fácil de ser visualizado é que, ao bater palmas, você transforma a energia mecânica do movimento de suas mãos em energia sonora e térmica, Então, se vocês forem colocar em prática esse exemplo, quando a gente bate a palma, a gente consegue transformar essa energia. Agora, por que ele fala em energia térmica? Porque se a gente esfregar uma mão na outra, a gente transforma a energia de movimento, energia cinética, mecânica, em energia térmica, porque no final o que a gente vai ter? O aquecimento de nossas mãos, Então, percebam que essa energia, ela está presente em tudo, praticamente, No nosso corpo, a gente tem um exemplo de transformação de energia química, Onde nós temos a quebra dos alimentos, Nós temos aí essa transformação da alimentação que é feita no nosso estômago, Então, nós temos aí essa reação química, onde nós temos um suco gástrico presente no estômago, composto por enzimas e ácido clorídrico, que é o HCl, e que vai atuar na quebra dos alimentos que a gente consome para transformar em energia, Então, a gente tem esse exemplo de transformação de energia na gente mesmo,
certo? E aí eu vou apresentar para vocês agora uma cartela onde nós temos outros exemplos, né? Então, olha, energia química. Olhem aí, nós temos a pilha, né? Quando a pilha, ela vai se transformar, vai ter uma transformação de energia química em energia luminosa, porque quando a pilha é colocada dentro de uma lanterna, a lanterna vai acender, certo? Então, a gente tem aí esse tipo de transformação. Ao lado dessa que eu acabei de falar para vocês, nós temos aí outro exemplo de energia química, que é do abastecimento do carro, né? Então, nós temos aí a queima do combustível, né, para a produção, a queima do combustível que vai fazer com que o carro se movimente, com que o motor do carro faça aí essa movimentação. E quando a gente fala em movimentação, lembre-se sempre, a gente fala em energia mecânica, certo? Outro exemplo de energia química que eu acabei de falar para vocês, a quebra dos alimentos, né? Do alimento que a gente consome e vai dar aí para a gente energia para que a gente consiga se movimentar, consiga realizar as nossas atividades, né? Então, a nossa alimentação também serve como exemplo de transformação de energia. Exemplo básico que nós temos, olha aí, a energia elétrica se transformando em energia luminosa, né? Um abajur, por exemplo, né? Um exemplo fácil da gente pensar, onde esse abajur ele é ligado na tomada e essa energia elétrica ela vai ter a capacidade de se transformar em energia luminosa, acendendo dessa maneira a lâmpada, né? Temos também o forno, né? O forno que é ligado à tomada, né? Então, nós temos aí a transformação da energia elétrica em energia térmica. Térmica porque a gente tem a produção de calor. É o calor necessário para aquecer os nossos alimentos que a gente colocar lá dentro do forno, certo? E também temos a transformação de energia luminosa, né? Com a formação da glicose, que é também representada pela fórmula C6H12O6. Nós temos aí a glicose sendo formada a partir do processo que a gente chama de fotossíntese, tá? Então, na fotossíntese, nós temos essa transformação de energia. E para continuar falando em transformação de energia, nós temos aí na nossa próxima cartela a transformação de energia que a gente vem falando nas nossas aulas, né? Onde nós temos essa energia elétrica produzida para ser distribuída nas cidades, nas comunidades, nas residências, né? Então, nós temos a transformação da energia solar em energia elétrica. Lembrando que essa transformação ela é comumente feita por meio daquelas placas solares que são capazes de captar aí os raios solares e transformar essa energia solar em energia elétrica. Lembrando que essas placas elas vão ser utilizadas em locais onde há uma abundância de radiação solar, né, para que consiga ter essa quantidade necessária para a transformação da energia, certo? Então, é preciso que seja um local quente, né, para que a gente tenha essa formação dessa energia elétrica. A energia solar é um tipo de energia que a gente chama de alternativa, né? Algo que é bom para o meio ambiente, porque a gente não está provocando, não está tendo como consequência a poluição, e é um tipo de energia que vem se expandindo, né? Então, hoje é mais comum a gente observar essas placas solares em residências, por exemplo, enquanto que há algum tempo atrás essas placas elas só eram visualizadas em empresas, em indústrias, em comércio, né? Mas hoje a gente já consegue observar esse tipo de placas solares em residência. E a utilização dessas placas solares é algo que vai tornar a conta de energia mais barata,
né? Por mais que a pessoa gaste um valor um pouco alto no momento da instalação dessas placas nas suas residências, ela tem esse retorno financeiro, porque o valor que ela vai pagar na conta de luz vai ser um valor bem menor do que costumava pagar, né? Então, tem aí uma compensação do valor que foi investido para instalação dessas placas, né? E pelo valor que ela vai pagar a partir dali na sua conta de luz. Então, é algo que vale a pena mesmo. Quem tem condições, quem puder fazer, é algo que vale a pena. Então, outro tipo de energia, né, de transformação de energia que a gente pode observar ali na nossa cartela anterior, nós temos aí a energia cinética, né, sendo transformada em energia elétrica. E aí é importante a gente lembrar que tudo que é cinético está relacionado com movimentos, né? Então, nós temos aí movimentos, a energia cinética é um tipo de energia mecânica, né? Sendo transformada em energia elétrica. Temos ainda energia eólica, que está aí, ó, representada na nossa imagem por meio dessas grandes hélices, né? Que são capazes aí de captar o vento, né? E ter essa produção de energia elétrica que será distribuído aí por meio das redes para as comunidades. É importante a gente lembrar também que, assim como a energia solar, é necessário ter uma região onde há uma incidência grande de raios solares, a energia eólica é necessário que essas usinas eólicas sejam instaladas em uma região onde há uma grande quantidade de vento, né? Porque instalar essas grandes hélices em um local onde não há vento não vai dar certo, né? Porque é o vento que vai movimentar essas hélices, e essas hélices nós temos aí essa transformação de energia que vai resultar na energia elétrica, né? Então, no nosso país, é comum a gente encontrar essas usinas eólicas no Nordeste, porque a gente sabe que é uma região onde venta bastante, e aí as instalações deram super certo. Por ser vento, né, a fonte de energia, é algo que é renovável e é algo bom para o meio ambiente também, porque a gente não vai ter aí a produção de gases tóxicos, de poluição. Sim, algo positivo para o meio ambiente. É uma energia tipo limpa, como a gente fala, e renovável, porque o vento ele vai estar ali constantemente, certo? Vamos falar agora também sobre a utilização, né, dessa transformação de energia nos motores a combustão, né? Então, os motores a combustão, como os que estão presentes na maioria dos nossos carros, eles transformam a energia térmica em energia mecânica. Então, ali há um aquecimento, né, do motor, e aí nós temos essa transformação em energia mecânica, né, que vai fazer com que o carro se movimente, né? Então, nós temos aí a queima, né? Nós temos aí esse aquecimento e o carro vai se movimentar. Então, nós também temos essa transformação de energia. E aí tem um fato interessante, que o Brasil, ele foi o país pioneiro, né, na questão da produção do etanol. Então, na nossa próxima cartela, nós temos aí que na década de 70, quando o mundo viveu uma grave crise do petróleo, então imaginem, na década de 70 as pessoas não pensavam tanto em fontes alternativas, né? Todo mundo só trabalhava com petróleo. E aí o mundo se viu numa grande crise do petróleo. E aí o que a gente poderia fazer, né? Então foi vivendo essa crise na década de 70, devido ao aumento exorbitante do preço do petróleo. As fontes alternativas de energia começaram a receber atenção e investimentos.
foi aí que as pessoas ficaram mais espertas, né, para pensar em um plano B, que elas perceberam que elas não poderiam apenas depender do petróleo. Elas precisariam ter um plano B, porque elas não tinham essa condição de manter esse preço exorbitante, né? E aí, o que o Brasil fez? O Brasil investiu na produção do etanol extraído da cana-de-açúcar, né? Então, o álcool extraído da cana-de-açúcar e utilizado como combustível, né? Assim, nesse momento histórico, o Brasil se colocou à frente das outras nações na questão do uso de fontes renováveis de energia, certo? Então, nós na década de 70, né, o nosso país na década de 70, quando surgiu com essa energia alternativa, que foi a utilização do etanol, se tornou um país aí à frente dos outros, né? E até hoje nós temos uma grande produção de etanol no nosso país, certo? Outros exemplos aí de transformação de energia, vamos aí dar uma olhada, né, na nossa cartela, mostrando uma termoelétrica, né, uma usina termoelétrica. E qual é o tipo de transformação que ocorre nessa usina, né? É a transformação da energia térmica em energia elétrica, né? Então, nós temos a queima dos combustíveis fósseis, que vai gerar energia elétrica que será distribuída aí para a cidade, né? Ainda nós temos no Brasil hoje uma crescente, um número alto, né, de energias alternativas crescendo no nosso país, né, como a solar, como a eólica, que são energias limpas, mas ainda temos a termoelétrica em segundo lugar, perdendo só para as hidrelétricas, né? Então, a gente ainda precisa melhorar ainda mais neste campo, porque as usinas termoelétricas, gente, elas produzem muitos gases do efeito estufa, né? Então, para o meio ambiente, a queima dos combustíveis fósseis nunca será bom, né? Então, nós temos aí essa transformação acontece em usinas que usam a queima do carvão como fonte geradoras, certo? Outro exemplo que nós temos aí, ó, são as baterias, né? As bateria de celular, né? Por exemplo, transformam energia química em energia elétrica. Assim, a transformação acontece em pilhas comuns, baterias de celular ou de computador, células de energia para carros elétricos e etc. Né? Outra questão que apareceu aí, que é muito bom a gente comentar, é a utilização dos carros elétricos, né? Então, até um tempo atrás, a gente achava que seria algo muito do futuro, esses carros serem abastecidos numa tomada, né? E hoje a gente sabe que isso é realidade. Não é algo viável, porque eles ainda são muito caros, eles não são dominantes dentro de uma cidade, porque esses carros elétricos, eles são caros, né? Eles têm um valor alto, mas eles já estão aí sendo bastante utilizados. Então, numa cidade grande, por exemplo, a gente pode observar essas estações de abastecimento de carros elétricos em supermercados, em shoppings, porque já existe um público, né, utilizando esse tipo de veículo, que é algo muito bom para o meio ambiente, né? Porque nos carros convencionais, a gente utiliza, em sua maioria, pode ser utilizado álcool? Sim, mas em sua maioria, o combustível escolhido é gasolina, né? Nos carros pequenos ou naqueles maiores, o diesel. Então, há uma queima de combustível, há uma produção de gases tóxicos, né? De gases do efeito estufa. Então, enquanto houver substituição dos carros que utilizam os combustíveis fósseis como combustível,
né? Enquanto houver essa substituição para carros elétricos para o meio ambiente, isso é muito bom, né? Vamos aí continuar falando sobre exemplos, né, de transformação de energia. E aí nós temos o microfone, né? Então, os microfones, eles transformam a energia sonora em energia elétrica, né? Então, nós temos aí a produção do som, né? Então, a gente tem essa amplificação do som por meio do microfone. E para falar de som, nós também temos aí as caixas de som, né? Que é a transformação de energia elétrica em energia sonora. Essa transformação é o caminho inverso do que acontece no microfone. Isto é, a energia elétrica é enviada para o alto-falante e então é transformada em energia sonora a partir da vibração da membrana. Ou seja, a energia, ela vai ligar a caixa de som, né, gente? Que vai ser enviada aí ao alto-falante, que vai ser transformada em energia sonora e a gente vai conseguir ouvir o que está saindo ali daquela caixa de som, certo? Então, o que acontece na caixa de som é exatamente o contrário do que acontece no microfone. Na caixa de som, a gente tem aí a transformação da energia elétrica em energia sonora, enquanto que no microfone, a gente tem a transformação da energia sonora em energia elétrica, certo? Outro tipo de transformação é energia cinética e energia potencial. E aí, nessa imagem, a gente consegue observar bem, né? Lembrando que nós temos a energia cinética e energia potencial são tipos de energia mecânica, certo? E aí, toda vez que a gente fala em energia cinética, a gente está falando em quê? Em movimento. Então, percebam que aqui o carro está subindo no morro, certo? Quando ele para no alto do morro, essa energia cinética já não existe mais, porque se eu falo em movimento, que é energia cinética, se o carro parou, ela já se transformou em energia potencial. E aqui é importante a gente lembrar que ela é potencial, por quê? Porque dependendo do objeto, da posição em que ele se encontra, essa energia é como se ela tivesse acumulada dentro dele para poder se transformar em outro tipo de energia. E essa transformação ocorre quando o carro desce no morro, né? E a energia potencial, ela é gravitacional, porque a gente tem a ação da gravidade, certo? E quando esse carro ele volta a se movimentar, a energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética. Lembrando que quando eu falo em movimento, eu falo em energia cinética, certo? E aí a gente pode observar na nossa cartela que quando um objeto está a uma certa altura do solo, ele tem energia potencial. Ao movimentar-se em direção ao solo, o objeto transforma a energia potencial em energia cinética, certo? E vocês já ouviram falar, gente, em biogás? Pois é, biogás é um tipo de combustível que é produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos por bactérias. O que é a decomposição de resíduos orgânicos? A gente pode pensar em fezes, por exemplo, tá, gente? Decomposição de matéria orgânica, daquilo que foi produzido, né? E essa decomposição feita por bactérias gera aí o que a gente chama de biogás, né? Então, se é gás, ele é gasoso e é composto por metano, que é CH4, dióxido de carbono, que é CO2, e contém traços de outros gases, né? E aí é importante a gente saber que no processo de obtenção do biogás há diferentes transformações energéticas, como eu vou mostrar aí para vocês
neste esquema, né? Então, nós temos aí este esquema, onde a matéria orgânica da agricultura ou da pecuária urbana são enviadas a um biodigestor, certo? E aí a gente tem aqui, ó, o desenho, né, do que seria toda essa matéria orgânica acumulada, né? E por ser matéria orgânica, nós temos aí a presença de muitas bactérias, e essas bactérias irão decompor o material e irão liberar o biogás, né? O resíduo, no fundo, pode ser utilizado como biofertilizante. Então, aquele resíduo ele pode voltar, né, para a agricultura, para ser utilizado aí como fertilizante daquela área a ser cultivada, certo? O biogás que foi produzido, ele vai ser purificado aqui na etapa 3, né, para retirada de gases sulfídricos, carbônico e vapor de água. Depois disso, na etapa 4, nós temos aí a sobra, o biometano de alto poder energético. Olha aí o biometano, né? Tem alto poder energético e usos múltiplos. Nós temos essa transformação de energia elétrica, energia térmica, energia veicular, que vai aí ser utilizada a partir desse biogás produzido, certo? E aí, para vocês entenderem, né, esse esquema que eu acabei de mostrar para vocês, nós temos aqui uma unidade de biogás, até para mostrar que o esquema que pareceu ali tão fácil, ele não é tão simples assim, né? Ele passa por várias etapas, né? Então, olha, nós temos a área onde os animais ficam, né? Aqui no estábulo. Nós temos aí a produção, né, desse biogás a partir da decomposição que é feita pelas bactérias, né? Esse biogás que vai ser levado, né, que vai ser purificado para ele depois ser distribuído, né? Então, nós temos aí esse funcionamento para mostrar para vocês que ali é um esquema básico, mas não é tão simples assim, né? Então, aqui nós temos, ó, estrume líquido, né? Porque se trata de algo orgânico, né? É levado para o reator, onde a gente tem essas bactérias produzindo aí o biogás. O que sobra, né? O composto, o resíduo que sobra, ele é utilizado como fertilizante, e o biogás ele vai ser levado aí para gerar transformações, né, de energia e gerar a energia necessária, certo? Vamos falar agora um pouquinho sobre as usinas hidrelétricas, né? Uma usina hidrelétrica transforma a energia cinética em energia elétrica devido ao movimento das águas dentro das turbinas, né? Então, nós temos aí essa energia cinética. Quando a gente fala em movimento da água, a gente está falando em energia cinética. Então, essa energia ela vai ser transformada em energia elétrica, né? Então, nós temos aí que essa transformação ela ocorre por conta ela ocorre devido ao movimento das águas dentro das turbinas. E aqui temos várias imagens de hidrelétricas, né? Lembrando que é esse o tipo de energia mais utilizado, esse é o tipo de transformação de energia, né? E é essa energia elétrica obtida das hidrelétricas que abastece o nosso país em sua maioria, certo? Essa foi a nossa aula.